Fala pessoal, tudo bom? Olha eu aqui mais uma vez, eu sou o pastor Ed Carlos e hoje nesse vídeo eu estarei trazendo um pouco sobre a história do cristianismo e hoje eu quero enfatizar um pouco sobre a história do cristianismo na China. Eu espero que você me acompanhe nessa série de vídeos que eu vou estar gravando e eu vou começar a falar um básico sobre a história do cristianismo. Vou começar do seu início e eu vou estar falando um pouco sobre a história do cristianismo de uma forma básica, de uma forma que você possa entender. Não vou falar tudo assim detalhadamente sobre a história do cristianismo na China, mas vou estar falando um pouco do início do cristianismo, a chegada dos missionários britânicos, a guerra entre China e Japão, como foi que alguns cristãos lidaram com essa situação com relação à guerra. Vou falar um pouco também sobre a chegada do comunismo na China pelo presidente Mao Tse-tung e como os cristãos sobreviveram ao comunismo. E vou também estar abordando também a questão da Revolução Cultural, que foi um marco que marcou a história do cristianismo na China, a Revolução Cultural implantada por Mao Tse-tung, onde muitos cristãos foram presos, mortos pelo regime comunista. Então vamos lá, o que interessa. Assistir um pouco desse vídeo aí para nós entender a chegada do cristianismo na China, ok? Então vamos lá, confira junto comigo. O início começou lá no século VII, pelos nestorianos, que foram para a China e lá desenvolveram um bom trabalho, os nestorianos, e só que eles foram expulsos pelo imperador, né? Mais tarde, lá por volta do século XVI e o século XVII, os jesuítas que saíram da Europa foram para a China. Os jesuítas católicos na China tiveram as suas contribuições também. Mais tarde, lá por volta do século XVIII, surge um protestante chamado por Robert Morisson. Ele também aprendeu o mandarim com os jesuítas. Então ele teve também um papel importante, onde traduziu o Novo Testamento na língua chinesa. Depois da morte de Robert Morisson, surge agora vários missionários de Londres para a China. E o mais que marcou nessa história da China foi Hudson Taylor, que Hudson Taylor ele chegou na China com 16 missionários, chegaram na China lá por volta lá de 1866, e Hudson Taylor ele fez um trabalho muito bom, como ele começou a pregar o evangelho no interior da China, porque até então alguns missionários vinham de Londres e se estabeleciam em Xangai e só permanecia nas grandes cidades. Então Hudson Taylor ele viu a necessidade de pregar o evangelho no interior da China. Apesar que ele não falava o idioma, ele aprendeu o idioma, passou a se vestir como os chineses, deixou o cabelo crescer. Então isso aí ajudou muito também na questão da contribuição da pregação do evangelho. Então Hudson Taylor ele não foi bestinha, ele se adaptou de acordo com a cultura e a contribuição dos missionários que chegaram na China, os missionários londrinos, que eram conhecidos como os imperialistas. O trabalho dos missionários britânicos contribuiu muito para a China, porque até então os chineses eles não sabiam ler, e a China naquela época era um país muito pobre, agrícola, onde havia também guerras entre o povo chinês. A dificuldade que o evangelho tinha na China era a questão de transporte. Então, pela falta de transporte, que até então as pessoas se locomoviam montado a cavalos. Então, alguns missionários, através de Hudson Taylor, eles começaram a se concentrar mais nas aldeias mais pobres. E os missionários britânicos eles começaram a se concentrar mais nas aldeias Bai e nas aldeias En, porque eram lugares pobres, vilarejo era um lugar onde o povo era nativos. E aí alguns missionários começaram a se deslocar e eles começaram a fazer um trabalho bom, excelente, ensinando o povo a ler, construindo igrejas, construir orfanatos, porque até então muitas crianças eram abandonadas
crianças eram deixadas até mesmo nas estradas. Com relação aos orfanatos, contribuiu muito. E a divulgação do Evangelho só vai melhorar mesmo quando começa a construir as estradas de ferro, ok? Só que isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo, porque a história do cristianismo na China é uma história muito maravilhosa, fascinante e nos ensina muito. Então peço para você que permaneça até o próximo vídeo, ok? Se Deus quiser, até o próximo.